Estamos gravando então, seu Fernando. Olha ali, coisa linda. Segundo episódio, Marcelo. Segundo episódio, nessa tarde. Deixa eu te agradecer aqui uma coisa. Acho que da sala aqui talvez eu seja o que menos frequente, né? E obrigado pela reza do começo. Me emocionei aqui. E convicto, aquilo que a gente falava no almoço, mais uma vez o almoço e menção, né? Mas a gente tem que falar mais dele, né? Cada vez mais. Que legal, Então, obrigado por começar esse episódio aqui. A gente rezando, foi a primeira vez em 5 anos que olha só, que teve uma reza antes de um episódio do Vinhascast. Eu acredito em Deus. Grande dia hoje, então. Eu acredito em Deus. Grande dia hoje. E vim de uma família muito católica, né? Transitei em outras religiões em alguns outros momentos. Mas sempre crente, sempre acreditando muito, sempre... Minha avó, minha mãe são católicas efervescentes, né? Então, eu nunca duvidei. Nunca tive nenhum... E nos últimos 2, 3 anos, eu aprendi a tirar essa doença, né? Que assola a sociedade hoje em dia, chamada ansiedade. Pelos meus filhos, eu aprendi a entregar. Isso não me pertence. E talvez se eu não tivesse tirado ela de mim, de repente eu não estaria aqui pelos desafios que foram me dados nesses últimos anos. E eu aprendi assim. Eu aprendi que além de acreditar, eu confio. E vou lutar. Que me basta aqui, me dando saúde, o resto é comigo, eu vou resolver. Então é muito legal estar aqui nesse momento. que legal. Vamos lá. Que legal. Coisa mais linda ver no homem é um coração quebrantado, efervescente. Quando o coração pega fogo, tem algo dentro de você que Deus está te chamando, antes de qualquer outra coisa. O teu passado pouco importa. O que Ele quer é o teu presente e o teu futuro. Só que para isso você vai ter que entregar a única coisa que Ele quer tua. Você sabe o que é? A fé? Não. Ele só quer teu coração. Uau. De resto, Ele não quer nada teu. Ele não precisa do teu trabalho, ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa da tua promessa, ele não precisa da tua fé, ele não precisa de nada. Só do teu coração. Porque a partir do momento que ele tiver o teu coração, ele tem você por inteiro. O homem é quebrantado pelo coração e um coração em Cristo é a única coisa que você precisa. E outra coisa, você não precisa ser um bom homem para ninguém, apenas para Cristo. Porque o homem bom em Cristo, ele é um reflexo para os humanos. E a nossa expectativa está sempre nos humanos, e não no Senhor. Então coloca ele como premissa que tudo aquilo que tu já fez hoje é muito pequeno perto do que ele tem para você. Só não vai acontecer por um motivo. Se você não quiser aceitar ele. E hoje é um grande dia. E a gente nem começou. Então Que tá, isso. Dona Marcelo. Eu já vou ter que assumir aqui, porque tá forte. Tá forte, tá forte. Mas eu vou... Uau. Umas responsabilidades a mim dadas. Vamos ao início desse podcast, então. Marcelo ganhou um microfone no Uber vindo pra cá. Hoje eu vim hoje de Porto Alegre, o Adroaldo e o Marcelo já estavam aqui. E pelos nossos afazeres e por esse almoço que aconteceu, nós chegamos atrasados e, como eu tô fazendo podcast há 5 anos, eu sei que eu vou chegar nas informações que o convidado, quem tá nos ouvindo aqui, convidados estão aqui, querem pegar. Mas eu vou demorar um tempinho, porque eu tenho que ir lá buscar a informação, como eu não te conheço ainda. E aí no carro nós indo pra cá, eu disse, Marcelo, entra comigo. Porque como tu já conhece as pessoas e tu tá usando o teu relacionamento para trazer eles aqui, quando sentar na mesa, a mesa já vai estar formada, o conhecimento já vai estar avançado umas 5 casinhas. E aí o Marcelo, de pronto, não, então tá, chegou aqui, já veio o Rafael, já conversamos com o Rafael, quando tu chegou também, então a gente, a partir de agora, e foi bem o que eu te falei no começo ali, Felipe, pra mim é uma troca isso aqui. E eu acho que é muito estilo eu vi episódios do Flow de 5 horas, de 4 horas, eu assisto. Eu não tenho receio de ver, né? Eu vou participando, porque eu acredito muito naquela filosofia, tipo, vamos conversando, vamos ver para onde a gente vai nos levar essa conversa aqui. E tem sido episódios maravilhosos, assim, e agora
tenho certeza que vão ser muito acelerados aí com essas novas conexões que estão sendo feitas. Então, muito obrigado por ter aceito o convite do Marcelo, que se dedicou muito, muito aí realmente para que a gente tenha episódios que vão levar mensagens verdadeiras para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Muito bom. Conta com a verdade aqui. Unicamente a verdade. Com certeza. Amém. Felipe Neto, né? É um nome já que deve te trazer algumas... As pessoas que... Quando eu te postei lá na minha rede social, assim, pô, um Felipe Neto que vale a pena ver, né? Um Felipe Neto direito, né? Ou direita. Como é que... Quem é o Felipe Neto hoje? E depois a gente começa a desmembrar o resumo que tu me deu antes de a gente começar a gravar aqui. Felipe Neto hoje é uma pessoa que você já começou na introdução. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada por Cristo. Perfeito. E por almas que estão sedentas em conhecer Ele, só que a gente tem que utilizar o nosso network, os nossos talentos, que geralmente não são os talentos, às vezes, pastorais, para poder trazer a última alma. Porque eu também quero que Ele volte. Só que se eu não tiver pessoas que conheçam Ele, nada vai ser cumprido. Ou seja, hoje eu utilizo de marketing, de vendas, de network, de autoridade, de comunicação, para atrair outras pessoas. Então a gente hoje tem multi-empresas, multi-negócios, mas todas elas só têm um único propósito. Até pode parecer meio falácia, só que de verdade não é. Só ter te visto um homem hoje na minha frente, aquebrantado, quando falou do Senhor, que ainda nem começou, tá? Já valeu. Pode desligar as câmeras aqui, isso pra mim tá encerrado. Aí nós vamos conversar sobre outras coisas. A não ser que a gente traga essas coisas pra mesa, aí vai ser um negócio bem interessante. Agora, o Felipe que você tá na tua frente, ele não é o youtuber, não vou imitar a foca, né? Não vou pular na piscina de Nutella que tiver aqui, mas é uma pessoa que tem um caminho bem consistente quando se fala de marketing e vendas. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente focada. O meu grande diferencial foi foco. Ou seja, eu foco até realizar, não tem plano B. Perfeito. Eu erro, eu corrijo e eu faço. Então nunca teve plano B. Trabalhando em empresas que faturavam 1,5 bi por mês, como diretor, não tem foco. Qual que é a chamada? Transformar de quarto para primeiro no mercado. Ok, quantos meses você quer isso? Para mim não tem dificuldade, porque venda é matemática. Para mim tem duas visões assim, ó, no mundo dos negócios. Eu ouço duas pessoas somente. Deus e dados. De resto, é só tua experiência contra a minha experiência e vai ser ego batendo com ego. Isso pra mim não conta. É dados ou é Deus? Se o meu coração queimou e Deus mandou, tá tudo certo. Se ele não mandou, eu vou olhar os dados. E aí eu sou onde norteado pra isso. Vou fazer a pergunta que já vi vários episódios do Joel, ele tentando, na fase que ele tentava entender, o Thiago também, o Thiago Nigro, tentando entender como é que tu fala com Deus. Como que eu falo com Deus? Boa, excelente pergunta. O que a gente tem muito hoje? As pessoas, na verdade, elas têm dificuldade de falar com Deus, por falta de intimidade. Ou porque elas ficam olhando, e eu te perguntei se era católico, porque você falou a palavra reza. O cristão fala oração. Só por isso, só pra a gente deixar na mesma aqui. Só que a gente joga muito longe, porque eu olho assim, o Espírito Santo, onde que ele tá? Sabe? Não. Dentro de você, e é o mesmo Espírito Santo que estava lá com Jesus no terceiro dia. Só que a gente olha pra cima, como se fosse o céu. Mas Deus é uma trindade, Espírito Santo, Jesus e Deus. Sabe onde é que eles moram? Sabe? Não. No teu coração. Então faz com que eu jogue pra longe o como falar com ele. Sendo que o que falta na gente é a intimidade de olhar e reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Porque a gente fica com vergonha. Eu olho pro Marcelo orando, eu não sou merecedor de orar desse jeito. Só que Deus não quer saber do poder nem do tempo. É só dar. Se tu for olhar assim, ó, Deus, obrigado por esse dia, porque esse dia foi tão incrível. Não precisa ser mais do que isso. Se foi de coração, Deus vai dizer, glória, tá pago. Né? No dia de hoje tá pago. Agora, se você ficar 15 minutos orando e não ter sentido no teu coração, não vai adiantar de nada. Isso é, desculpa te interromper, mas como eu te falei, né, eu vou levando sempre pro lado da conversa.
E eu tento ficar mais quieto, mas às vezes... Mas esse ato, né? Eu faço ele diversas vezes, assim. Todo dia de manhã, e eu olho pro céu. Eu gosto de abrir minha janela, assim, da sala. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 5 e de 2. Eles já acordam 5h30, 6 horas. Eles começam a voar pela casa já. E a minha esposa já sabe que eu pego um copo de 500 ml de água, eu encho ele, vou lá pra sacada. Quando eu estiver olhando pro nada, com coisa nenhuma, tudo que tu falar não vai passar por mim, porque eu tô conectado. E eu acho que... Eu vi uma outra também, eu vi um corte, eu acho que é o Felipe Tito no Caio Carneiro, e aquilo eu peguei pra mim também que me ajudou muito, assim. A fé tem que estar afiada. Porque eu não vou conseguir parafrasear ele ao extremo, mas ele fala assim, porque o medo e a fé são coisas que tu não enxerga. São coisas que estão na tua cabeça. Se tu não tiver com a fé bem afiada, o medo vai te levar pro lado sombrio. Se tu tá com a fé bem afiada, tu não dá nem espaço pro medo. Por quê? Tu tá com a fé afiada. Então tu tem que ser íntimo. Então tu tem que Tem duas coisas que trazem muito isso pra você quando a gente fala de Deus. Chama-se intimidação. Quando você intimidar, você vai se sentir intimidado. E um dos grandes graus que abrem todos é chamado ofensa. Quando você se sente ofendido. E abre um outro portal. Então o medo, ele tá vinculado à intimidação. Por exemplo, quando a gente for falar dos... Marcelo, que tá aí na caminhada, pode me corrigir se eu estiver errado, eu tenho vergonha nenhuma de você me corrigir, porque eu quero aprender. Todos os 12 discípulos, você acha que eles eram santos? Pelo pouco que eu conheço, não. Não. Tu acha que eles eram homens de fé? Não tenho conhecimento. Aí vamos começar a confrontar. E não é errado. Quando Jesus estava pronto para ir para a fase final, eles estavam discutindo na Santa Ceia para quem seria o líder. E não para ver o que eles poderiam fazer. Tanto que Jesus vai ao Getsemane por 3 vezes orar. E ele volta. O que vocês estão fazendo aqui? Eles discutindo entre eles. Discutindo entre eles. Mas qual que era a discussão? Quem é o mais amado? É Pedro? É André? Quem que é aqui que vai ficar no rolê? Porque vão matar Jesus. Ele já falou que vai acontecer. Tá, e quem que vai assumir o trono? Tu entende que existia já uma vontade de estar acima? Uhum. Mas eles eram as pessoas mais próximas. Mas também Deus já sabia de tudo isso. Vamos lá. Homens de pouca fé. É o que nós somos sempre. Porque se nós tivéssemos fé de verdade, nós estaríamos mais não olhando para o mundo e com medo de morrer. Faríamos como Paulo. Morrer é lucro. E a gente fica com medo. Tá com medo do quê? Porque você não fez uma vida íntegra pra a hora que fechar a conta? Por que que a gente tem medo? Só que essa é a dificuldade. Mas qual que é a dificuldade que as pessoas têm de olhar pra isso somente como o que que eu tenho que fazer então pra ser uma pessoa que não tenha medo? Sempre vai ter medo. Vamos lá. Quando Pedro andou sobre as águas, se a gente for olhar bem as escritas, porque Deus ele encobriu a Bíblia para que a gente descubra. Se você lê ela por inteira, pode ser que você não entenda nada. Agora, se você parar e meditar sobre o que ele quer dizer aqui, Marcelo pode me corrigir. Quando Jesus chamou, ninguém estava vendo onde Jesus estava ainda. Mas Pedro, por querer mostrar para os outros 11 que ele era corajoso, ele entrou na água e andou. Aí ele afunda. O que faltou foi fé? Ou a coragem que os outros já não viam mais nele trouxe a intimidação de, meu Deus, agora onde é que eu tô aqui? E ele afunda. E Jesus volta de novo, é onde ele vê. Ou seja, não existe um certo e um errado. Existe que a gente vai conviver com isso o tempo inteiro. Nós não somos pessoas que zerou o game de não ter pecado. Uhum. Uma coisa é muito quando você não peca, mas o pensamento, ele vai acontecer. Ou você acha que Jesus ele não tinha pensamento? Se vou chutar o pau da barraca aqui, e que se todo mundo aqui... Aí ele pensava, agora agir é outra história. Uhum. Né? Porque se a gente for dentro da palavra, Jesus teve uma oportunidade de mudar tudo. Qual era o que eles eram contras lá? Quando os fariseus começaram a fazer perguntas para questionar a índole, querer provar que Jesus era louco, ele estava dentro do templo
E o que as pessoas não gostavam de fazer? Que várias vezes na Bíblia fala pagadores de impostos, pagadores de impostos. E paga imposto. E um dos discípulos era um que cobrava. Os fariseus falaram, o que você acha sobre a cobrança dos impostos? Ele poderia, naquele momento, ter ganhado todo mundo no templo. Poderia falar, eu acho injusto. Porque ele já estava sendo reverenciado como o Messias, naquele momento, pela população. É como se ele tivesse dado um passo para trás. Dê a César o que é de César. Ou seja, se você tomou a atitude de falar para a pessoa que você ia fazer, se você está vivendo dentro do arbítrio das pessoas, é direito daquilo ali. Que é um grande problema onde as pessoas começam a olhar para dízimo dentro de igreja. É errado dar dízimo? Claro que não. Se você congrega numa igreja, vamos supor, por que uma pessoa vai numa igreja ou na outra? Tem duas. Marcelo pode me corrigir. Estrutura é a primeira. Ninguém quer ir numa barraca, sem ar-condicionado, sentar na cadeira de plástico. Isso foi de graça. Ah, mas aí o que eles vão fazer? Daí não é o teu rolê. Não fica querendo melhorar o mundo porque você também é uma pessoa pecadora. Então, o que vai ser feito é um outro rolê e cada um paga a sua conta. Se você vai numa instituição, honre ela. Pague o seu dízimo em dia, porque isso é bíblico. Honre. Agora, cada um de nós aqui é uma igreja. O que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte? Então, essa intimidade, voltando lá no início para abrir umas caixinhas para depois a gente ir fechando, você perguntou, como que eu faço para estar mais próximo? É não imaginando o que o outro faz. É não querendo orar da forma com que o outro ora. Não tem que ter horário para orar. Porque o que é uma oração? Não é, Deus, obrigado pelo meu dia, não. Cara, Deus, obrigado por esse café, que incrível. Você está fazendo a mesma coisa, você está falando com ele. Pegar essa garrafa d'água e falar, eu abençoo essa garrafa que ela vai ser iluminada. Isso aqui para mim vai ser muito. Palavras positivas, vai ser um tempo de união, vai ser um tempo de prosperidade, esse podcast. Tô abençoando uma água que eu vou tomar. Agora, qual que é o nosso normal? Tudo uma desgraça. O carro me fechou, a pessoa já chega falando um assunto negativo, e aí você passa o teu dia, você esquece de agradecer por pequenas coisas. Então não adianta você chegar no final do dia, fazer uma oração linda e maravilhosa, se você não foi uma pessoa linda e maravilhosa no teu dia. Você lembrou só de orar no final, porque era um rito. É uma agenda. Então eu tenho que orar às 7 da manhã, às 10 da noite antes de dormir. Tá, mas e essas horas aqui, o que aconteceu? Será que não dava de agradecer? Porque Deus fechou um carro, porque, será que não foi um livramento de tirar para uma coisa maior? Agora, quantas vezes a gente fica culpando Deus por as coisas não acontecerem, só que quando elas acontecem lá na frente a gente, lembra daquele cara que aquela vez eu queria fazer um negócio, no fim o cara sumiu, não deu certo. Olha lá, o cara foi preso agora. A gente comenta, mas não esquece Deus. Obrigado por aquele filho que um dia resmungou de algo que você não estava abençoando, e na verdade era um grande livramento. Obrigado, porque o Senhor sabe das coisas. E quando eu fico, mas poderia ser assim, e se? E se? Não existe e se. Se você é crente, não existe se. Hoje nós estamos aqui sentados porque Deus quis que a gente estivesse aqui sentado. Pode ser que a tua vida vai ser transformada em Cristo porque nós estamos nessa mesa. Não foi que o Marcelo tomou o lugar ou o posto. Pode ser que Deus colocou ele para ungir uma pessoa hoje que vai levantar milhões de pessoas. Pode ser que o teu chamado seja muito maior do que aquele evento que você me mostrou. Agora, já pensou fazer um evento desse com pessoas se convertendo? Aceitando Jesus pela primeira vez? Uau. Já pensou a quantidade de vidas sendo levantadas e mudadas a partir de uma decisão? De um cara como você que me corrige. Mas quando a gente faz isso, a gente faz para o mundo. A gente não faz para Cristo. Agora, já pensou fazer tudo isso para Cristo? Já pensou ali 10, 15 mil pessoas orando, falando em línguas, vendo o milagre acontecer? Porque o que é o milagre? Milagre é a gente olha para a Bíblia e fica pensando, nossa, transformou água em vinho. Mas isso não vai ser do dia para a noite. Então, você não é crente, né? Porque se Jesus fez do dia para a noite, da hora para agora, então tudo pode acontecer do dia para a noite, do segundo para o segundo. Agora, quantos milagres já aconteceram na tua, na minha, na do Marcelo, e a gente esqueceu de dizer, cara,
Que incrível. Que incrível. O que aconteceu aqui? Não entendi. Você acordou hoje, está respirando, já é um milagre. Uhum. Você saiu de uma pandemia, não morreu, sendo que tantas outras morreram. Já é um milagre. Você veio de um estado que passou por uma catástrofe, você não foi atingido. Que milagre. Você tem quantos filhos? 2. Que milagre. Você tem esposa? Uhum. Que milagre. Você está sentado hoje aqui em São Paulo, você já imaginou que você ia fazer um podcast em São Paulo, em Alphaville, que hoje é o centro econômico do Brasil? Salvo que aqui mora a maior quantidade de CEOs na América Latina, mora em Alphaville. Que milagre. Agora, o que é milagre? É transformar água em vinho, é multiplicar os pães, os peixes, é ver o cego andar. É só isso que a gente olha como milagre. Só que olha a quantidade de milagre que a gente tem no nosso dia a dia, só que a gente esquece de mencionar. Se fosse falar milagres acontecendo de lá até aqui e fossem todos mencionados na Bíblia, eu acho que deveria ter uns 50 andares escritos. Uhum. Porque todo dia existe milagre acontecendo. Só que o ser humano esquece de agradecer. Porque ele fica olhando o que o outro faz, o que aquilo lá faz. Aquele foi abençoado, eu não fui. Não. A gente for olhar hoje dentro de casa, quantidade de Bíblias que estão abertas no Salmo 91, no 92, dependendo qual for aonde você vai, e estão empoeiradas. Porque as pessoas elas se sentem protegidas. E o maior amuleto que o diabo pode te dar é uma Bíblia. Tá. Agora nós chegamos numa parte boa. Não é? Você abre uma Bíblia, que lindo. O que você faz com ela? Nada. Você está protegido ou está desarmado? Você está totalmente desarmado. Você confia em algo que você não faz, que você não mora, que você não tem intimidade, e ele vai vendo só qual é a sementinha que eu tenho que colocar aqui. Ah, você gosta de uma prostituição? Ai, uma semente aqui. Vamos estragar o teu ministério e o teu casamento. Ah, o teu filho tem... Você não vai... Ah, bota uma semente aqui, ó. Não, mas aí você tem uma Bíblia aberta em casa. Não adianta de nada. Aí a gente olha para isso aqui. Isso aqui veio de Caim, né? Tecnologia vem de Caim. Caim tá a família... Ou seja, isso aqui ele pode ser uma máquina, porque da mesma forma que veio pro mal, ele vem pro bem. É a forma com que a gente usa. Com certeza. Agora, quantas vezes no dia a gente abre o celular? 1 milhão. Quantas vezes a gente abre a Bíblia? Talvez um. Qual é o único salvador que a gente fala? De Jesus tem Instagram? Não. Não, então onde é que a gente tem que buscar ele? Na Bíblia. Não é na página do David Leonardo, não é na página do André Fernandes. Respeito, são evangelhos, são incríveis. Mas se você não tiver primeiro tira o pó. Né? Vamos ser educados? Uhum. Depois abre. Eu duvido se pegar uma Bíblia agora aqui, você fizer, o Marcelo te fizer uma oração aí, e você abrir, Deus vai falar contigo. Porque ele está presente aonde? No teu coração. Agora, se você deu intimidade para que ele possa se expor, aí a gente vai falar, como é que é para ter intimidade? É só abrir o teu coração de verdade. Porque por que as pessoas não têm intimidade? Porque elas mentem para humanos. Você não consegue mentir para Deus. Não consegue, não adianta. Não adianta eu ser falso com vocês três aqui. Eu tô mentindo para quem? Para vocês. Porque Sim. Deus já sabe o meu coração. O meu coração é quem profetiza a minha voz. É só uma forma de me manipular. Então, como é que você vem sendo manipulado ou manipulando? Agora, se você quer orar de verdade, que foi o que você me perguntou, como é que faz para ter intimidade? Comece a abdicar de algumas coisas. Comece a colocar alguns ritos no teu dia que vão se aproximar dele. Comece a se abrir para ele tocar o teu coração. Comece a pedir perdão pelos pecados. Comece a não vou fazer da forma correta. Não da forma com que eu quero. Vou fazer um negócio primeiro, eu vou orar para Deus. Para ver se é o que ele quer. Se não for, abandona. Mas a gente olha pro bolso. Só que quem te coloca as coisas no bolso é ele. Da mesma forma com que ele pode te tirar. Então, para ter mais intimidade, para falar com o Espírito Santo, com Jesus ou com Deus, basta você fechar os olhos e às vezes de olho aberto você também consegue. De coração. Porque é indiferente se o olho está aberto, se tem um louvor, se não tem, o que vai diferenciar é o teu coração. A forma com que você entrega. Na internet está cheio de corte falando de Deus. Eu não vou criticar nenhum deles. Cada um sabe o que faz. Porque às vezes aquela pessoa que tem um coração impuro falando de Deus
tá evangelizando outras pessoas sem saber. Porque eu também já fui essa pessoa. Agora, de verdade, quando a gente faz um corte, ou quando a gente fala algo, você fala pra Jesus ou você fala pra humanos? Se falou pra Jesus, irmão, fique em paz, não precisa nem justificar. Geralmente, quando você fala pra humanos, a pessoa tá preocupada. O que vão falar? O que vão ver? Aí muda totalmente o game. 25 minutos já. Felipe, pegando um gancho, essa leitura que tu tem hoje, como foi ela pré isso? O Felipe viveu esse processo que o Diego está conhecendo agora. Como é que foi essa clareza que o Felipe tem do evangelho algum tempo atrás? Eu era cliente do que você faz com eventos. Eu era um homem que acreditava em dinheiro, em pessoas. Eu era o cara das baladas, dos camarote, cometendo atrocidades com mulheres, porque eu era um cara que vivia em pornografia, vivia de mentira e de traição. Nunca tinha dado certo com ninguém, porque traía todas. Criando gatilhos de, era o padrão do meu pai. Não, irmão, depois que você vê, é uma mudança. Só que sabe por que as pessoas têm medo, Marcelo, de aceitar e conhecer um pouco mais de Jesus? É porque elas acham que vão ter que renunciar a alguma coisa. Putz, eu tenho que parar de ir numa festa, eu tenho que mudar o meu formato de trabalho, Você não vai precisar fazer nada disso. Algumas coisas simplesmente deixam de fazer sentido. Porque qual que é a justificativa que se tem hoje? A pessoa vai na igreja, vai lá no culto, aí ela posta na internet. Lá. Aí tem 15 que vão... Que é isso? É um vagabundo, sem vergonha. O que tá fazendo na igreja? Pô, ele tá buscando. O meu caminho não foi assim, ó. Não, eu fui muitas vezes dentro de igreja, saía com ânimo. Aí segunda, terça, quarta, virava o mundo. Cometia um monte de pecado. Aí no domingo eu queria lá buscar a salvação. E não tá errado. Pode ser que a tua vida seja transformada hoje, mas pode ser que ela demore algum tempo. Porque tem ministério nisso tudo. Agora, como que foi pra mim, pro Felipe? Eu fui aos poucos, errando. Quando não faltava, não tinha mais pra onde correr, aí eu orava. E aí o que acontece? Existe pai mais incrível do mundo que mesmo que você cometa o que você quiser, ele vai estar pronto pra te receber? Sem te punir? Filho, vem cá. Tô pronto. Essa mudança, ela começando a estudar perfil do meu comportamento. Falei, como é que eu não dou certo com as pessoas? O que eu tô fazendo? Então, você abrir mão de o que eu faço? Autorresponsabilidade. O que eu faço? Só me situa algo. Onde é que tu estava nesse momento, empresarialmente falando, o momento de vida do Felipe? Tava muito porque bem as pessoas têm uma ideia assim, financeiramente. a pessoa só vai pro evangelho se está lascada, se está Não, destruída. Então, isso é importante porque quebra-se essa narrativa de que viver com Deus é só para quem deu errado na vida. Acho que é não. importante tu situar isso para nós. Viver com Deus é quem entendeu o verdadeiro propósito. Agora, eu estava muito bem financeiramente. Muito bem. Podendo abençoar, ser abençoado, estava bem. Só que começou aos poucos eu entendendo. O que faz aqui? O que eu vou aprendendo aqui? Isso vai movendo meu coração. Aí tem coisas que começam a queimar dentro de nós que já não queimava como antes. Então eu era a pessoa que ficava quarta-feira, meu Deus, o que eu vou fazer de festa esse final de semana? Quem é os meus contatos? Eu vivia atrás de mulher. E aí começa. Então, o que você foi buscar lá dentro? Geralmente, quando todo homem ou toda mulher que tem excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta e uma fuga. Por que vivia em festa? Porque tinha síndrome da rejeição e do abandono. Eu tava lá buscando o quê? Completar o meu vazio. Então eu chegava lá, pagava tudo. Tudo meu. Porque eu tava comprando as pessoas. Com certeza. Só que daí só quem faz isso sabe como é que é o domingo. Depois de um sábado festeiro. Aquela ressaca, aquele vazio que as pessoas sumiram. A não ser que você tenha dinheiro para compor de novo. Aí você compra o almoço do domingo, você compra a balada do domingo de noite. E você compra, mas isso nunca te completa. Porque sempre tem uma fuga. O que tá faltando aqui dentro? E aí eu comecei a buscar com mais intensidade. Até que chegou um ponto que eu cometi, eu tava bem já, tinha me batizado, caí em pecado de novo. Falei, caramba, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas assim, é um nível de maturidade, eu que tô errando. As pessoas não têm culpa. Eu liguei
para todas as minhas ex e pedir desculpa pelo homem que eu fui. Por que você tem que fazer isso, Felipe? Porque eu só consigo aceitar e ser redimido dos meus pecados se eu expor isso. Eu preciso falar sobre eles, porque se eu não tô falando, eu tenho vergonha. Vergonha é uma forma de ofensa e de intimidação. Ou seja, sim, eu era um cara que vivia em pornografia, vivia em traição e mentia pra muita gente. Fui muito honesto em negócios. Porque era uma forma de ter recurso pra fazer e complementar tudo que eu queria. Só isso. Aí você começa, o que eu tenho que fazer então? Começa pelo básico, assumindo quem você é. Vá lá e fala os teus papéis. Você é um cara ruim? Então admite que você é ruim. Hoje eu fui num evento cristão, palestrar para pastores, eu falei sobre pornografia, sobre mentira, do pastor Anderson Silva, e traição. E ver pessoas aquebrantadas, homens de Cristo, admitindo que também estavam fazendo. Porque isso veio lá de trás do nosso. Aí eu entendi, cara, eu fiz errado de novo, o que eu preciso fazer? Aí eu fui fazer, entender o que era o poder do jejum. Aí eu entrei num jejum de 40 dias. Sem sexo, sem masturbação, sem sair de casa, sem bebida alcoólica, só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Entrei numa intimidade profunda. Aí tudo mudou? Não, eu fiz uma carta de suicídio. Olha que doido. E eu tinha tudo, mas eu tinha um vazio. Uau. Aí eu fiz uma carta de suicídio, morando frente pro mar. Toda a minha vida, uma vida Financeiramente. perfeita. O Instagram, perfeito. Perfeito. Na verdade, essas pessoas têm esse Instagram porque elas comparam uma vida de 4 minutos editada, né? Uhum. O resto dos 23 horas e 56 minutos é igual a de qualquer um que tá aqui. Cheio de problema. Que a gente tem que solucionar. E aí, do nada, minha televisão liga num louvor. Quem que fez isso, irmão? Quem que fez isso? Do nada, a televisão liga num louvor, abriu no YouTube. Pô, mas o cara tem que ser muito programado, né? Pra abrir naquela... É ele, no YouTube, e eu com uma carta de suicídio escrevendo. Jesus, coincidência, às vezes é meio difícil. Falei, cara, que milagre, né? E aí eu fui aquebrantado naquele momento. E eu comecei a buscar as raízes. Aí eu vou entrar no outro ponto. Qual foi a virada, então? A virada foi que... Olha que doido essa história. Rapidinho, tá? Mas Porque a gente fala assim, ó, aonde é que foi essa virada? Foi momentos. Não foi um hoje pra amanhã. Foi cada vez aceitando mais a presença dele. Aí eu fui fazer o tal do Legendários. Um amigo meu me encheu o saco. Eu falei, que esses caras de laranja estão aí, não tem nada a ver, cara. O que eu vou fazer no meio do mato pra provar que... Não provar nada pra ninguém. Mas aí disse uma coisa que ninguém fala no Legendários. Não tem nada a ver com Legendários. É que lá você só não tem escolha. Ou você aceita Jesus como teu único salvador, ou você vai olhar para um monte de homens e dizer assim, ó, eu desisto. Aí o alfa faz o quê? Não quer ter coragem de dizer pro homem que desistiu. Porque não é esforço físico, é psicológico. Aí o que você tem? Qual que é a única solução que você tem? No meio de, eu fui-te a 1000 homens. Você vai ser o primeiro homem que vai olhar pros outros homens e dizer, falhei? Ou você vai ser, cara, o que esses bichos estão fazendo? Porque eles estão fodidos igual a eu. Eu vou fazer o que tem gente fazendo, vou começar a orar. E você aceita Jesus de uma forma que não tem volta. Aí ele faz milagre. Como é que você passou por isso? Milagre. Mais um milagre na minha vida. E aí desde aquele dia, eu fui, olha só que incrível. Um amigo enchendo o saco, próximo do janeiro, eu vim aqui, tinha terminado com a Ana, fomos jantar pela última vez, um amigo meu me liga. Felipe, consegui uma vaga pra você no Legendários. Falei, tá bom, eu vou fazer então, né? Tava fudido mesmo, espiritualmente, emocionalmente. Vou fazer essa merda aí. Onde é que é? Cascavel. Cascavel, de Floripa, Cascavel, peguei o telefone. Quanto que é? Dia 23. 23 dias. Falei, dia 23 de março eu tenho evento, não dá. Ou até eu vou cancelar o evento, mas eu vou fazer. Ele falou, não, é dia 23 de fevereiro. Aí vamos botar mais duas coincidências. No ano anterior, dia 23 de fevereiro, que é o meu aniversário, eu me batizei. Um ano depois, Jesus me chama de novo para uma nova experiência com ele no dia 23.
Que? Tem mais uma coincidência? O que tá acontecendo aqui? Eu aceito para Cascavel. Qual é a cidade natal da minha esposa, atual esposa? Cascavel. Eu não sabia. Ela estava do meu lado. A pessoa que me ligou eu nunca tinha visto na vida pessoalmente. O Everaldo é um amigo de internet. Falávamos no mercado de moda. Sabe quem que era a prima que trabalhava com ele? A prima da Ana trabalhava para ele. Jesus, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vou pra lá. Quem é as pessoas que serviram no Legendário? 2 irmãos dela. Aí tá, você vai pra lá. E a Ana tava onde? Nós entramos em conflito, ela foi pra Londres. Foi pra Courchevel, foi fazer uns rolês lá com o Pablo, lá na Europa. Aí você pensa, o que é isso que tá acontecendo? Vou, me entrego. Numa noite tenho uma experiência com Deus que foi transformadora. Me prostro ao chão, me entrego o homem que eu era. Falo, eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova experiência. Me permite isso. Ser homem hoje. E aí, olha que doido. Ela teve a mesma imagem que eu. Ela me viu no monte. Até aí tudo bem, mas ela estava na Europa. E ela decidiu lá, através de algumas pessoas que colocaram... E ele ficava ligando para ela decidiu sair de Londres para ir me receber. Então saiu de Londres, foi para São Paulo, pegou um avião até Cascavel. Aí tu fala, que isso, né? Olha o que a gente tem que aprender até o fim. Eu saí, aí você vai, né? Entrei no ônibus pra ir embora. Passei na frente de uma churrascaria. Como um bom gaúcho, né? Eu falei, eu vou comer uma costela com maionese de ovo. E agora? Eu vou meter o louco aqui, eu vou embora desse negócio aqui. Quero saber nada disso aqui. Ninguém pega o celular. Até eles entregarem as coisas lá no Legendários e tal, faz a cerimônia. Eu pego o meu celular. Depois de 4 dias sem celular, abro aqui, mando uma mensagem, onde você tá? Ninguém respondeu, entro no Instagram, né? Satanás mandando Londres a 12 horas. Eu falei, que merda de Deus é esse, cara? Eu tive uma experiência, olha como eu murmurar. E Deus contando as experiências que iam acontecer. Que tomar no cu desse Deus, cara. Que transformação é essa? Mais uma vez me fez ir para um lugar, agora tem 900 quilômetros para ir embora, me sentindo rejeitado e abandonado de novo. Olha a ferida. Eu entrei, parecia o boi bandido dentro daquilo lá. Eu devo ter dado cotovelada em todo mundo. Eu só queria ir embora. Aí cheguei lá no Legendários, aí tá, entrega isso aqui, aquilo ali. Começa a chamar as pessoas. Todo mundo pedido de casamento, pedido de casamento, pedido de casamento. Eu falei, tomar no cu disso aqui, cara. O que é que eu aprendo ainda nisso aqui? Tá. Até aí, tudo no flow. Pra pegar o boné, que ganhei um boné numerado, né? Você tem uma numeração, era só no outro dia. Eu falei o seguinte, se eu não pegar esse boné hoje, eu não quero mais nem saber, pegar essa camisa de volta aqui. Não tem essa de esperar, irmão. Vou embora hoje. Vou comer minha maionese com churrasco ali, vou passar ali, vou embora. E parecia um boi bandido, eu tava virado num giraia. Aí pego o celular de novo, abro o celular e tava todo mundo tentando botar a Ana no palco, já tinha sido combinado e não sabia. Não tava dando certo. Aí eu pego o celular e vejo que ela tava ali. Aí o homem de novo se quebranta, tipo, olha o que eu tinha que apresentar. No momento que eu tive uma dificuldade, eu falei com Deus de novo, culpando ele de novo. Todas as minhas feridas foram abertas de novo. É porque elas não estavam 100% cicatrizadas. Deus tinha muito maior, algo muito maior ali. Eu sempre pedi para ser um homem, para ser um pai, para ser um homem fiel. Aí eu entendi que eu tinha que pedir para ser um homem em Cristo. Porque um homem em Cristo, ele é fiel, ele é um bom pai, ele é uma pessoa para te negociar, ele é uma pessoa que tem Cristo em primeiro. Então ele nunca vai falhar. Para ver pessoas pedindo outras em casamento, eu tive que olhar e falar assim, cara, é isso que você quer de verdade? Então eu vou te dar. Mas é esse homem que você tem que ser. Para de murmurar. Ok, se nos encontramos. Qual era o almoço na casa deles? Que era meu aniversário. Churrasco, costela com maionese. Tem lógica? Por que não tem lógica? Porque Deus te dá tudo
Ele é tão minucioso no que ele tem para te presentear que você não é capaz de agradecer. Eu não queria comer costela. Da onde que o cardápio seria costela? Costela com maionese. Da onde que um ser humano sai de Londres para receber o outro em Cascavel? Da onde tem legendários do Brasil inteiro, tem em Floripa, em Balneário, que conheço as pessoas. Por que que Deus tinha que me colocar em Cascavel? Cidade natal da minha esposa. O que que Deus tem buscado fazer na nossa vida que a gente não está obedecendo? Eu simplesmente fui obediente. Então, o Legendários te mudou? Não foi o Legendários. Vamos parar de criar ideologia. É o iPhone laranjado, agora é do Legendário. Não tem nada a ver com a cor da farda. Tem teu coração. Uau. A única coisa que eles fazem e tem de diferente é que eles te colocam numa posição que você não tem escolha. Irmão, é o seguinte, ó, ou é Deus ou desiste. O que você quer? Eu quero... Pô, dá vontade de desistir, né? Não, mas eu acho que eu vou aceitar Deus, então. Você não tem escolha. Aí você aceita Deus como teu único salvador. E aí os milagres acontecem. Ou você acha que uma pessoa de 82 anos com problema na perna consegue vencer 4 dias caminhando? Só que não é nada próximo de... Lembra que a gente fica pensando, não, um jejum de 2 dias, de 3 dias. Tá, e aquele que nos salvou, que vendeu, entregou tudo, ficou 40, sendo tentado. O que que é isso? O que que muda a intimidade? Claro que você me perguntou lá no início. Uhum. Então, o que que mudou esse homem? Eu fui um homem que fui se aquebrantando aos poucos. Só que eu fui sendo obediente. Eu não ficava julgando pelos meus erros. Cada vez que eu errava, eu comecei a aprender a falar a verdade. Quando eu, no dia 23 de fevereiro, decidi ser um novo homem, eu decidi ficar com a minha esposa pelo resto da vida. A gente decidiu ficar junto. Então a gente, desde aquele dia, não tem um dia que eu tô longe dela. A gente casou, começamos errado, fomos morar junto. Deus tava deixando eu e ela mal. Tipo, a gente tá na igreja, tá fazendo, mas a gente tá cometendo um erro aqui. Quer mais uma coincidência só pra te entender o rolê? Aí vamos casar quando? A filha da Ana, que hoje minha filha também, falou dia 16/9. 16/9, uma terça-feira, que data aleatória. Então tá aleatório. A Ana pega o telefone e começa a ver quando que foi que a gente se conheceu. Dia 16/9, há 2 anos atrás. Meu Deus do céu. Aí tá. Mais uma data, né? Aí casamos. Decidimos... Estávamos em Israel. E o Pablo, num casamento no Getsemane, que é lugar de prensa, né? Então lá onde... O que é a prensa? No Getsemane, é a prensa do teu coração. Ela vai extrair o que tá dentro do teu coração. Bem ou mal, vai extrair. E aí Paulo começa. Quem não é casado? Aquela vergonha, né? Aí mais uns 4 homens levantaram a mão. Aí ele falou, fala a data. Eu tenho que ver com a minha esposa. Tem que ver. Todos eles a mesma resposta. Chegou em mim, 16/9. Mas foi por quê? Não é porque a Bela botou a data, não é porque eu tinha no meu coração que aquilo ia acontecer dia 16/9. Se foi travado, nada mudaria. Eu decidi ser um novo homem. E o nome em Cristo, ele botou uma data, ele vai honrar. Saímos de lá, aí vai a aprovação. Eu me fudi financeiramente. Meus contratos cancelados. O cara que eu tinha vendido minha agência parou de pagar. E agora? Como é que você vai aceitar um casamento se você tá ferrado? Eu já tinha levado os golpes anteriores, que eu tava no vermelho. Eu falei, um dia eu e a Ana se quebrando o pau, eu falei, olha, pode acontecer o que for. A gente só não vai mudar a data do casamento. A gente vai casar. A gente vai casar. E vai ser diferente. Fomos escolher o lugar do casamento. A gente chegou no dia e fechou. Faltando 30 dias pro casamento. As pessoas, tá, mas você vai casar em 26? Não, é 25, dia 16/9. Dia 25 vai ser nesse dia. Aí tá. Vamos pro casamento. Cerimônia linda, tudo planejado, não teria festa, não teria nada. Como a gente planejou, não festa do que as pessoas fazem. A gente fez uma festa com uma mesa linda para 50 lugares. Na ponta da mesa estava a cadeira de Jesus. Ceiamos antes da cerimônia. Algo incrível. Pablo chegou no final da cerimônia, sobrevoou, ele fala, né? Diz ele. Olhou pra cara e falou, tem alguma coisa estranha aqui.
Tô sentindo uma atmosfera. Chegou no final, a hora que nós estávamos saindo da cerimônia de casamento. O casal tá bonito, né? Tem uma energia diferente nesse casamento aqui. Enfim. Quando ele descobriu que ele era o lugar de Jesus lá, nós conversando, ele senta lá, Deus fala com ele, ele pagou o nosso casamento, com uma oferta que Deus pediu, porque nem eu tinha um pai presente, nem a Ana. Uau. Então os dois não tinham pai, os dois têm a mesma ferida. Ou seja, a nossa ferida vai ser a cura para muitos. A ferida que você tem hoje é o antídoto para que Jesus quer. É por isso que passou. Tudo que aconteceu na tua vida é exatamente onde Jesus quer curar outras vidas. É tudo que você passou, que um dia a gente murmurou e você foi abençoado, vai ser como você vai ajudar outras pessoas no mesmo estado que você estava lá atrás. É por isso que as coisas acontecem na nossa vida. Em resumo, aí o casamento aconteceu, teve 8 batismos no casamento e 4 pedidos de casamento. E os 4 já casaram. Não, um falta casar, que vai casar dia 20 de junho. Postergou, foi o único que falhou na data que colocou. Então, o que foi isso? Teve festa? Não, teve oração, te louvou a Deus um monte, oração para todo mundo, pros casados, pros solteiros, para todo mundo. O que é festa? Né? O que é uma festa? Uma festa é isso, cara. Todo mundo fica felizão da vida, tudo aquilo que aconteceu como era para acontecer. Claro que não. Deus deu mais alguns presentes no meio do caminho. Mas a gente estava pronto para receber, porque nós estávamos em intimidade. Depois disso, a tua vida transformou e foi uma bênção? Claro que não. Tem muita dificuldade no dia a dia, tem muita dificuldade no casamento, tem muita dificuldade. São anos, só que agora, quando você é um homem em Cristo, pode acontecer o que for. Eu não vou desonrar minha esposa, nem minhas filhas. Não é por elas, é por Cristo. É só por Ele. Não é por, eu vou ser um homem, não vou trair. Não tem que prometer pra esposa. Não tem que prometer, só promete pra Cristo. Eu vou ser um homem em Cristo. Porque um homem em Cristo, ele tem tudo. E aí depois é só consequência. As pessoas só vão desfrutar do homem que você prometeu ser. Então vai ter problema? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas e quem disse que não é um vale pra aprender? Quem disse que naquele momento de dificuldade não está sendo um momento de cura na vida de alguém? E eu preciso passar por aquilo aí para poder... Como é que eu vou te ajudar se eu não passei por algo e não fui exemplo? Aí é só teoria. Como é que um milionário que nunca foi milionário ensina a fazer milhão? Tem como? O cara que você falou hoje no início, segundo curso que você foi fazer de evento, era um cara que nunca tinha feito evento. Como é que ele vai ministrar um curso se ele não fez evento? Não tem como. Como é que você vai ser cura de alguém se você não foi curado? Não tem como. Então Deus só está te preparando. Então cada um de nós aqui tem um vale. Agora, lembra da intimidade que você perguntou? Uhum. Como é que você olha para esse vale? Como algo que você precisa aprender ou como algo que Deus está te punindo? Se você olhar de imediato, você vai olhar como uma punição. Só que depois você vai entender que, na verdade, era só um preparo. Uau. Meu Deus. Acho que nem vamos falar de trabalho, né? Acho que de trabalho... Agora vai ser tudo irrelevante, né? Mas... Posso te ajudar? Oi? Posso te ajudar? Não. Existe trabalho que não seja para obra de Deus? Não, mas eu... O que ele te dá é munição para você buscar até a última alma. Eu concordo veementemente. E a gente falou sobre isso, né, no almoço que tivemos. O pessoal também trabalha em prol disso, né, que tá nos nossos patrocinadores aí. Mas que a gente precisa do recurso para que fale mais, porque senão a gente fica falando, a gente parece cada vez mais louco, porque as pessoas, como tu usa nem sei cadê meu telefone, tá aqui. Como tu usa o telefone, né, as pessoas estão cada vez mais ali do que falando em Deus, e eu tenho falado mais dele, inclusive repostando bastante coisa que o Marcelo posta. Escreve, né, para as pessoas que te seguem, e aí eu pego aquele print e faço questão de botar na rede social. E aí falando no almoço também que
toda viagem, o Adroaldo comentou assim, eu viajo muito, então tem que fechar as janelinhas para não deixar que nada entre aqui, então eu prefiro fechar todas as janelinhas. Eu disse, sim, e no meu mercado, então, ele são milhares de janelas, que elas têm que estar todas trancadas o tempo todo. E eu continuo indo nos meus bares, continuo, mas tive muitas oportunidades. Como tu foi um cara da noite, do camarote, sabe que é o tempo todo isso, porque é literalmente comprar. E a partir do momento que em 2008, 2009, eu tive um cara que me ensinou muito. Porque eu era ex-militar, então eu era muito regrado já. E eu não fiz nada mais na noite de Porto Alegre do que organizar as coisas. 1 mais 1 é 2, independente do que eu só fiz. Se pegar bem assim, o meu trabalho, eu organizei. Eu peguei o cara que era meu quartilheiro, durante 2 anos eu comandei o pelotão de operações especiais, que ficou famoso depois do filme do Bop, né? A Faca na Caveira lá e tal. Eu só peguei aquela regra toda e botei dentro da noite. Assim, cara, dose de vodka é como se fosse uma munição 762. Tem que contar, tem que terminar. Entrou 10, vendeu 3, tem que sobrar 7. Se sobrou 6, cara, vamos achar e vamos ficar aqui até achar. Mas eu concordo muito com o que tu falou, que assim como tu também trabalhou com os eventos e com moda, é tudo sobre gestão de ego. E esse cara que era muito humilde, depois ele virou um grande empresário faleceu já num acidente de carro, mas ele, Vinhas, que eu era gerente de marketing numa casa noturna dele, e aí nós estávamos numa noite lá e tinha um cara que ficava azucrinando, que queria comprar o camarote do dono. Ele falou assim, Vinhas, não tem problema, só vamos ver até onde ele vai. Porque, na verdade, quando a gente aprende a tirar o nosso ego, e ele não tá falando de Deus, ele tá falando de negócios. Quando tu aprende a tirar o teu ego de jogo, essa é uma questão financeira. Eu vou deixar ele comprar, vamos ver até onde ele vai. Porque aqui ele só quer ter o prazer de dizer que comprou o camarote do dono da casa noturna. Então depois que a gente entende que, na verdade, o tempo todo é uma gestão de egos, tu vê que, independente de pode estar fazendo um evento daqueles ali, ou outro evento, porque também vai de encontro ao que tu falou. Pagar o dízimo. Não, mas é que vão desviar, ou no outro podcast a gente falou eu falei, né, político é tudo ladrão. Não, é assim, não importa, tu tem que fazer a tua parte, tu tem que pagar o imposto, ou o dízimo. Esse é um problema, esse é o teu problema. Daqui pra diante, é o problema dos outros. E eles que peguem a responsabilidade deles com o que fizeram. A tua parte, tu tem que estar... tô com Deus, essa aqui eu cumpri, essa aqui tá certo, essa aqui tá certo. A tua parte está sendo feita. Então, eu acredito muito nessa filosofia, tipo assim, eu faço a minha parte. Tento falar mais, tento falar sobre com os meus funcionários, com a minha equipe, com os meus sócios, enfim, mas o sentimento de parecer louco, ele é com frequência. Porque mais no meu meio, falar de Deus é muito difícil. Não é difícil, é estranho para as pessoas. Né? Tem alguém que, o cara que por várias vezes, né? Assim, pô, o Vinhas é o dono de Porto Alegre, o Vinhas é dono da noite, né? Não sei o que lá. E eu disse, cara, não é mais, assim, não é isso, mas eu uso realmente, assim, gosto muito do que faço. O lema da minha agência, que é o que eu toco mesmo, assim, todo mundo que chega lá sabe, assim, o que a gente faz? A gente produz alegria. Mas é produzir de verdade. É tu entrar, ter uma fila, que se for um festival vai ter fila, mas que ele foi bem atendido, ele vai conseguir tomar a bebida dele, ele vai conseguir ir embora, vai ver o show, no momento que ele estiver sozinho, olhando pro palco, ele der um sorriso, ou ele tiver numa ativação de marca, e ele sorrir, nós produzimos alegria. Então eu acho que tudo tem um contexto, tudo tem um porquê, e eu acho que sim, eu acho que cada vez mais a gente vem se aproximando para fazer um evento totalmente voltado para Deus. Mas eu tô conhecendo ainda, né? Eu tô ambientando quem pode trazer essas massas. Eu posso organizar, né? Mas assim, ainda não sou eu que vou fazer essas pessoas irem. Mas eu posso organizar bem organizadinho para que todas as pessoas cheguem lá e consigam se entregar, assim como o Legendários faz também, né? Consigam se entregar totalmente ali, tenham condições, porque somos seres humanos. Então tem que ter uma responsabilidade ali, porque o ato de produzir alegria, ele é de uma responsabilidade tremenda que pouca gente alcança. Aquilo que você falou agora, olha como veio de encontro ao que o Marcelo me perguntou. Quando é que foi essa mudança? Você tá dentro da mudança. Uhum. Só que hoje uma fonte de renda que você tem é fazer a distração.
Uhum. Tá tudo certo. Só que eu tenho certeza que cada vez que você faz, você vai dizer, putz, será que eu me afasto? Ou será que me faz ficar perto? Né? Não sei se Uhum. você tem esse sentimento. Tipo, cara, assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô propiciando com pessoas que têm um contato com bebida, com isso, com aquilo. Mas no outro lado, eu tenho uma pessoa que quer mudar pra Cristo. Quero aceitar ele de uma outra forma, quero ter uma experiência. Aí vem o sentimento, tô fazendo errado. Tem alguma coisa errada aqui. Só que não. Só o teu coração de ter pensado de uma outra forma, ele já começou a ser quebrantado. Pode ser que seja só um ensaio Uhum. para grandes coisas que vão acontecer. Então, não é o se punir. Porque quando a gente se pune, você acaba deixando de lado aquilo que Jesus está tentando falar com você. Porque o que, que os outros vão pensar? Você vai lá e posta, você que é um cara da noite, que trabalhou com muito à noite. Se você postar hoje uma mensagem de Cristo, certamente vão ter muitas pessoas que vão dizer, tá pensando que é o quê? Vão mandar direct, vão fazer isso. Ou outras não vão postar, não vão, mas vão pensar. A pensar, vão. Vou escrever, tem poucos. Aí falta coragem com muita gente. Mas é que tá. Mas vai ter uma pessoa, só uma, que vai olhar para aquilo e falar, cara, acho que eu preciso conhecer o pastor Marcelo. Porque quem é esse cara que ele postou tal coisa? Você só foi a ponte para ele conhecer lá. Então quando você compartilha, a pessoa julga, mas o cara é um cara terrível, ele fica compartilhando o David Leonardo. Não é o David Leonardo, é a mensagem. Aí aquela pessoa que vai te julgar, ela clicou. Nossa, olha isso aqui. Aí você vê que dias depois pode ser que a pessoa foi convertida, aceitou Jesus, foi batizada. E não tem agora eu vou, você sendo batizado, agora eu tenho que mudar tudo. Não. Deus é quem vai te falar o momento certo de você mudar tudo por ele. Só que não perde mais nenhum dia na tua vida sem aceitar ele. Com certeza. A partir do momento que tu aceitar ele como teu único salvador, você vai ter uma grande mudança. É uma única mudança. Você não vai perder nada que você fez, não vai perder nada. Só que a partir do momento que você aceitar ele, você já desceu as águas? Não, né? Não. O dia que você decidir ter uma intimidade com Jesus, aceitar ser batizado, a tua vida vai ser transformada. Felipe, mas o que eu vou ter que renunciar aqui? Nada. Nada. O que vai mudar na minha vida? Do que você tá pensando, nada. Mas teu projeto para Cristo, tudo. Aí eu vou te perguntar, quando que vai ser esse dia? Pode ser hoje. Você tá pronto para fazer isso hoje? Você tá no lado de um pastor, e não é por acaso que ele entrou no teu carro, que ele entrou no teu podcast para buscar mais uma vida pro reino. E não foi por acaso que ele me convidou para estar aqui junto contigo. Porque ontem tem mais de 2 ou mais, o nome dele será louvado. Aí. Você aceita fazer isso hoje? Aceito. Parabéns pela tua decisão. Pronto, pode encerrar por aqui, porque o que a gente veio buscar já aconteceu. É só mais uma alma, meu irmão. Nada vai ser para trás. Tudo para frente. É uma nova vida, é um novo renovo, é um novo homem, é um novo pai, é um novo marido, é um novo empresário. Mas o quê? Nada. É só Cristo acessando o teu coração de uma única vez. E a partir desse dia, a tua vida vai ser transformada. Parabéns. Foi o momento mais incrível da minha vida quando eu aceitei ele. Hoje eu sou um homem em Cristo. Um homem de negócios. Um homem que é um pai. É um esposo. Quer mais uma dor, então, pra gente... Eu descobri que eu sou infértil. Meu maior sonho é ser pai. Mas como é que eu sou cristão se eu não acredito no milagre? Eu nunca revelei isso pra ninguém. Só a minha esposa sabia disso. Se Deus vai fazer um milagre na minha vida, por que ele não pode fazer na tua? Na tua.
Deus está pronto para fazer milagres. A gente só precisa acreditar que ele é possível. Ele te chamou para ser, meu amigo, pai de multidões. Ele te chamou para ser um homem, para transformar tanta coisa. Mas deixa eu te provocar. Como é que você serviria ao reino com excelência se você não tivesse vivido tudo que você passou? É só daqui pra diante. É só daqui pra diante. Parabéns. E aí faz o que agora? É, meu amigo. É tudo sobre ele, né? E E isso tá gravado, né, pelo menos. tudo que o Felipe falou, a gente vai entender muita coisa, né? É um quebra-cabeça que vai se encaixando. E o que a gente faz agora? A gente ora. Não vai ser uma reza, mas vai ser a oração mais poderosa que tu vai fazer na vida. Como o Felipe falou. Aqui não tem piscina, não tem nada, né? Mas a gente não precisa de nada, basta uma garrafa de água pra gente fazer o que tem que ser feito. O momento não tá no ato, tá no coração. Nós vamos fazer o que cada um de nós aqui um dia fez. Grande dia. Que não é aderir a uma religião, não é aderir a um conjunto de regras. A proposta nossa era falar de business aqui. Mas não tem como esconder uma luz que brilha no ambiente. Então, quando certa vez uma mulher estava com sede, ela não sabia qual era a sede que ela precisava matar. E eu te falo isso com propriedade. Cada casa noturna hoje que tu ainda representa é um lugar onde as pessoas estão tentando matar uma sede que elas não sabem que elas têm. Eu sei que uma pergunta que pode subir no teu coração é, tá, mas se eu mudar o poço que eu vou estar perto, como é que eu vou ficar? Muito bem. Porque aonde havia uma água que jorrava para que pessoas de repente adulterassem, de repente se embriagassem e não voltassem para casa, vai ser de repente um lugar onde você vai ser instrumento de transformação de muitas vidas, porque tu é esse cara. Então, eu creio que o que acontece hoje aqui é Deus trocando o teu poço, porque a primeira água, a primeira sede que precisa ser saciada não é a que tu entrega, mas é a água que tu bebe. Porque tem pessoas que podem ser distribuidores de água e morrer de sede. Então a pergunta que eu quero te fazer junto com o Felipe é: quer beber dessa água? Porque quem bebe dela nunca mais vai ter sede. O que vai acontecer depois daqui não é responsabilidade nossa. E nem é a tua preocupação. A nossa única pergunta é: tu quer fazer essa oração e dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida para ti, o que vai acontecer, não é? Com certeza. Agora eu acho que tem jeito, mas a gente tem que deixar claro aqui para alguma outra coisa também, né? Qual foi o dia, Pastor Marcelo, que se você achou que vai batizar um cara num podcast? Não, conta pra nós aqui. Eu preciso falar um bastidor aqui, Felipe, que ninguém sabe. Eu batizei um amigo que eu orei por 19 anos. Uau. Num churrasco na tua casa. Lembro. 19 anos orando pelo meu melhor amigo. E ele foi convidado para ir num evento de negócios. E ele olha para mim e diz assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. E nós temos um vídeo aí, eu batizei o meu melhor amigo num evento de negócios. Então tem coisas, Felipe, que a gente não entende. Tem coisas que a gente só faz. E eu quero louvar Deus pela tua vida, porque
Muita gente não sabe disso, mas lá atrás, quando eu estava um dia de manhã orando, pedindo para Deus uma resposta, o Felipe manda mensagem e diz, cara, tem um evento aqui, dia tal, e tu tem que estar aqui. E aquela decisão mudou tudo. Esse momento não aconteceria se não fosse aquela mensagem. Então, obrigado. Que cada um de nós possa ser o porta-voz dessa mensagem. Que nós só sabemos de onde ela sai, mas não sabemos onde ela pode chegar. Eu já chegou na casa do Diego. E vai chegar em muitos lares que estão assistindo, então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Meu Deus do céu. Ai, é tão incrível porque assim, ó, eu falo, não tem script, a gente só é instrumento. Certeza. Agora ele vai ter que ir a Porto Alegre para nós gravar a parte que as pessoas queriam ouvir, mas elas ouviram o que elas precisavam ouvir, né? Eu sei que o Felipe tem uma agenda muito corrida, mas ele vai estar com a gente lá e vamos poder bater muito papo. O Vinhas vai estar bastante também aqui por São Paulo, né? Não, tem bastante coisa pra fazer em São Paulo que eu acho agora. E eu só tenho a agradecer, Felipe. Eu não tenho mais nada o que dizer. Eu sou um curioso, teria milhões de perguntas empresariais, investimentos e não sei o que, tudo que já passou na tua vida. Mas acho que hoje ficaria tudo muito... Perderia os sentidos. Porque as revelações, os momentos da minha cabeça, tudo muito ainda... Tá tudo muito efervescente, essa que eu acho que é a palavra. Então agora é só agradecer. O céu tá em festa hoje. Muito obrigado. Tá em festa. Entenda e que... tenho certeza que a gente vai falar muito mais dele em grandes momentos. Entenda que a gente precisava desse portal. Entenda que hoje você aceitar, você tá dando com que pessoas entendam o poder de um sim também. Pode ser que você não saiba hoje, mas quando esse episódio for pro ar, pode ser que outras pessoas aceitem por você. E a gente só tava aqui sendo instrumento. Porque nós tínhamos repertório pra falar de 1000 coisas, mas quando a gente começou orando, eu já pensei, tem um negócio diferente desse negócio aqui. A primeira palavra, ele falou Olha o que eu falei, tem um negócio diferente aqui. O único episódio em 5 anos que começou com uma oração termina com alguém fazendo uma Descendo as aliança com águas. uma oração. Pois é, demorou estudar. 5 anos pra esse dia ser concretizado. Grande dia esse. Grande dia. Que ainda nem começou. E ainda nem O que você começou. vai sentir agora é a melhor sensação do mundo, é se sentir livre. Tipo, Uau. o que tem aqui pra mim? Não sei, cara. Só vou viver. Eu aceitei, eu quis, eu quero beber dessa fonte. Como bem o Marcelo disse, não vai mais sentir sede. Aquele vazio vai começar a se completar. Porque a única coisa que faltava você vai ter agora. Prepare-se para os próximos episódios desse podcast. Então, obrigado. Você que assistiu até o final desse episódio aqui. Felipe, tuas redes sociais, então. Eu acho que vamos assim. Tu tem o outro convidado, já tá aí? Já. Já. Vamos... Um breve resumo da tua história, então, para as pessoas saberem o porquê que vão acessar, fora tudo. Fora o importante que já foi posto aqui, mas profissionalmente, né? Qual é o teu dia a dia para que a gente fale mais sobre ele? Vamos lá. Eu faço uma provocação. As pessoas elas vão me seguir se sentir Felipe Neto. Vai aparecer aqui embaixo, ó, Felipe Neto. F-I-L-I-P-P-E Neto. E eu não vou falar de negócios hoje. Porque eu preciso com que você entenda que... Qual que é o maior negócio que a gente fez nessa mesa hoje? Com certeza. Uma aliança eterna. Hoje você fez uma aliança com o céu. E não me importa sobre quem o Felipe é. Importa o que eu fui chamado. E o que nós somos chamados, a gente já colheu hoje. Amém. Era para ser um podcast sobre negócios. Mais um. Mais um. É o Felipe, que ele é sócio do Pablo. Ok, ele é sócio do Pablo, esposo para sempre da Ana Ferraz. Um homem que teve uma vida transformada com Cristo. Então,
Se fosse resumir, se eu precisar vender, eu vou ter que romantizar isso. Se eu precisar acelerar agora nos vezes 5 aqui no WhatsApp, homem de Cristo. Ponto. Para você que chegou até o final, @Felipe Neto no Instagram e nas demais redes sociais. E eu só tenho a agradecer, eu também não tenho mais palavras para esse episódio de hoje. Muito obrigado. Te agradeço. Glória a Deus. Beijo.